sobe na carruagem e ensina ele. A carruagem pode ser, nos nossos dias, as oportunidades que nós temos de pregar a palavra de Deus. Atos 8 fala que Felipe subiu naquela carruagem e ensinou aquele homem. O escritor da Bíblia usou a palavra eunuco, mas não pode ser um eunuco. Porque se ele fosse um eunuco, ele não entraria no templo em Jerusalém por ser eunuco. Mas vamos dizer que seja um homem bom, que procura Deus, que procura a verdade. E Felipe teve aquela oportunidade, subir na carruagem e ensinar aquele homem bom. Aquele homem bom diz que saiu da Etiópia e foi a Israel ouvir a palavra de Deus. Ouviu a palavra de Deus, mas diz que não entendia, não sabia, não entendia aquilo que estava lendo. Examina lá Atos 8, você vai ver que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Estava lendo coisas boas da palavra de Deus, mas não estava entendendo. Aí Felipe avança, e aquele homem bom, depois que conversou com Felipe, Felipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? Entendeu? Muita gente tem uma Bíblia, mas não conhece o Criador. Muita gente tem Bíblia, muita gente tem religião, mas não conhece o Deus Criador. Estão ouvindo? Não conhece. Eles conhecem o que a Igreja da Santa Inquisição passou para eles, mas não conhece Deus. E aquela carruagem de Atos 8 pode ser as oportunidades que nós temos de anunciar, de pregar, de falar a verdade. Mas como ensinar se não aprendemos? Você vai ensinar com a cartilha da Igreja da Santa Inquisição? Você vai usar a cartilha, os documentos da Igreja da Santa Inquisição para ensinar a condenação para as pessoas? O mundo já está cheio de condenação. O mundo está cheio. Porque as pessoas não têm humildade para ouvir a verdade. As pessoas não têm a humildade daquele homem sábio que disse: Felipe, sobe na carruagem e me ensina. Estão ouvindo? Como a falta de humildade atrapalha na vida espiritual? O ensinamento da Igreja da Santa Inquisição está aí em todas as esquinas. E um grande erro deles é contar o Espírito do Criador como pessoa. O Espírito do Criador não é pessoa. Não pode ser contada como pessoa. Vai no dicionário do seu Google e escreve ali: Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Vai aparecer a cartilha de Roma. Vai aparecer a catequese de Roma, a catequese da Igreja da Santa Inquisição. Então, esta palavra, Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, saiu de Roma, saiu da Igreja da Santa Inquisição, e é um erro gravíssimo.
Gravíssimo. Porque nós contamos como pessoa aquilo que nossos olhos enxergam. Aquilo que nós vemos, nós contamos como pessoa. Mas o erro deles é contar o Espírito Santo de Deus como pessoa. Entendeu? A frase que nós vamos estar lendo aqui de João 8, vamos ler 10 versículos. Hoje é Shabat, é dia de ler, dia de aprender a palavra de Deus. Vamos ler do 8:41 ao 51. Você vai ver que o Senhor Yahushua por 2 vezes. Ele fala, eu saí de Deus. E depois em João 16:28 também ele fala, eu saí do Pai e volto para o Pai. Você entendeu? É uma divisão de espírito e carne. Porque todo espírito tem que confessar que ele veio em carne. Se não confessar que ele veio em carne, não é de Deus. Estão vendo? É assim que está escrito. É assim que está escrito. Então, quando nós morremos, lá tem aquele versículo que fala, nosso corpo é pó, volta para o pó. E o nosso espírito volta para Deus que o criou. Então nós somos 2 também? Não, não somos 2. O erro das pessoas é confundir o espírito como pessoa e contar o espírito. É erro das pessoas. Contar o espírito é um erro gravíssimo das pessoas que leva as pessoas à mentira e leva as pessoas a perder a salvação. Porque enxerga o Criador como 2 pessoas e vai servir uma dualidade, uma trindade e vai perder a salvação. E vai perder a salvação. Estão ouvindo? Então essas palavras aqui são palavras de salvação, são palavras de libertação, são palavras que é para parar e refletir. Parar e entender. Ter a humildade daquele homem bom que disse para Filipe, sobe na minha carruagem. Olha que privilégio. Sobe na minha carruagem e me ensina. Você tem essa humildade? Vamos estar lendo aqui para o vídeo não ficar muito grande. Presta atenção. Os religiosos da época chamavam o Senhor Yahushua de filho de prostituição. Você que está aí em dúvida no seu coração, né, como aquela dardos inflamados do maligno que pôs você em confusão, você está confuso aí com a natalidade. Não é impossível. Eu não acredito. Você entendeu? Porque se ele for filho de José, ele é filho de prostituição. E você prega isso e você aceita essa mentira na sua vida. Você entendeu? Então, os religiosos da época não acreditavam que ele saiu de Deus, que ele saiu do Espírito e veio para a carne. Estão ouvindo? Isso foi o crime deles naqueles dias. E é o crime que perpetuou e está até hoje no mundo. E as pessoas não crerem, e as pessoas não acreditarem. Olha só, é a palavra de Deus. Você entendeu? Estou dando só um alerta para vocês. Entendeu? Olha aqui, o 8:41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Quer dizer, né? Eles falaram que o Senhor Yahushua era filho de prostituição. Porque se ele fosse filho de José, ele seria filho de prostituição. Porque seria feito antes do casamento. Irmão Nilson não tinha pensado nisso. Mas pensa.
Vai aí na sua Bíblia, João 8:41. Os religiosos da época pensavam que ele foi filho de José antes do casamento. Por isso chamaram ele filho de prostituição. Olha a situação. Não creram, não acreditaram. Por isso que a salvação é para aqueles que crêem. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele homem bom que eles apelidaram de eunuco, ele creu e foi batizado. Creu e foi batizado na mensagem de Filipe. Atos 8. Leia lá. Entendeu? Mas eles chamaram o senhor Yehoshua de filho de prostituição. Você entendeu? Olha aí aos natalistas. Entendeu? Que tem o Papa da natalidade no Rio de Janeiro, né? O Papa, entendeu? Papa da natalidade no Rio de Janeiro. Olha a situação do homem, né? Chama ele de Papa da natalidade no Rio de Janeiro, entendeu? Mas tem gente de todas as maneiras que que nesse mundo. Mas você vai ver aqui que chamaram o senhor Yehoshua de filho de prostituição. Se ele for filho de José, ele é filho de prostituição, porque foi concebido antes do casamento. Essa é a palavra. Eu tenho que pregar isso, porque é a verdade. Você entendeu? Por isso, chamaram ele de filho, aquele que era nascido sem casamento, era chamado filho de prostituição na época. Pode estudar que você vai chegar a esse conhecimento. Você entendeu? Eles não o receberam como obra do Espírito de Deus. Eu saí de Deus, eu vim do Pai e volto para o Pai. Então é isso que nós vamos ver para nós entender. Olha o 42, ó. Disse-lhe, pois, de Yehoshua: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. É difícil para vocês, dualistas, entender isso? É difícil, pois que eu saí e vim de Deus. E agora? Mas quem que é esse Deus? O Espírito que se fez carne e habitou em nosso meio. É difícil para vocês entender esta mensagem? Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Olha o versículo 43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir as minhas palavras? 44. Vós tendes por pai o diabo, porque entende errado. Porque uma mentira do diabo vale mais do que uma palavra verdadeira de Deus para vocês. Entendeu? Quando o diabo mente, vocês acreditam. Por isso vocês são filhos do diabo. É isso que ele quis dizer. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Entendeu? A verdade é uma arma que mata quem vive na mentira. A verdade é uma arma que mata o diabo. Você entendeu? Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ó, 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Vocês não acreditam quando o Senhor Yehoshua fala a verdade. Mas quando um pastor de Roma, quando um sacerdote da igreja da Santa Inquisição mente para vocês, fala com vocês, entendeu? Aí vocês acreditam, entendeu? É isso que o Senhor Yehoshua disse aqui na sua palavra. Mas porque vos digo a verdade, vocês não acreditam. Ó, 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque vocês não crêem, porque vocês não acreditam. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Entendeu? Vocês não aceitam a verdade. Vocês não buscam a verdade.
vocês não se inclinam à verdade, entendeu? Porque vocês acreditam em mentira de homens. Você entendeu? Quando o homem mente, vocês aplaudem. Vocês aplaudem. Aplaude a mentira da igreja da Santa Inquisição. 48. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Quando se depara com a verdade, é difícil. Aí se cria uma narrativa. Ele tem demônio. Ele não fala a língua da igreja da Santa Inquisição. Ele não fala. Entendeu? Então, ele é negacionista. Você entendeu? Ele é nazista. O que sai da boca, eles jogam a conversa fora. Olha o versículo 49. E Yehoshua respondeu: Eu não tenho demônio. Antes honro meu pai e vós me desonra. Aos 50. Eu não busco a minha glória. A quem a buscais e julgue. Olha o 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Na outra mensagem, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida eterna. Então chegou a hora de nós parar e observar. Você vê? O mundo nunca esteve tão bagunçado como está ultimamente. O diabo se revelou aí. Se revelou na política, se revelou nas religiões, entendeu? Então, chegou a hora de pôr uma vírgula, parar, pensar, analisar, saber o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo. Vamos ler aqui o 16:28 também para nós entender a palavra de Deus. Ó. João 16:28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Você entendeu? Outro versículo diz: Eu e o Pai somos um. João 10:30. Aquela passagem que o povo pegou pedra para lançar nele. Mas medite mais na palavra de Deus quando o povo disse ao Senhor Yehoshua que não é filho de prostituição. Quer dizer, chamou ele de filho de prostituição. Medita aí, João 8:41 em várias Bíblias. Na Bíblia de Jerusalém, em outras Bíblias que você tem acesso. Medita aí, João 8:41, vocês vão entender que os religiosos da época chamaram ele de filho de prostituição, entendeu? E agora surge aí esse povo que é natalista, que acredita que ele é filho de José, né? Isso não é verdadeiro, porque se ele for filho de José, ele não pode ser contado um com Deus. Um com o Criador, como ele disse: eu saí de Deus e volto para Deus. Você entendeu? Volto para Deus e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E aonde você estiver 2 ou 3 no meu nome, eu vou estar. Vocês já imaginaram quantas pessoas hoje estão reunidas aqui nesse nome? Como que ele está? Porque ele é o Espírito. Porque ele voltou para Deus, ele voltou para o Espírito. Está entendendo? Então essa é a mensagem. Essa é a mensagem dos últimos dias. Quem crê e for batizado, que nem aquele homem que mandou: Filipe, sobe na minha carruagem e me ensina. Creu e foi batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado.
Condenado. Cresça na graça e no conhecimento. Essas são as palavras de vida eterna. Medita mais nesses versículos que foram ditos para vocês. Ter Deus na vida de vocês. O mandamento é: aproxima de Deus e Ele aproximará de vós. Tenha o Espírito do Criador na sua vida, para você vencer esses dias ruins da terra. Amém.